A gente está vivenciando, começamos semana passada, uma série de mensagens chamada Redenção, nome dessa música também. E essa é uma época do ano que desafia tanto a quem prega como alguém que senta para ouvir uma pregação, uma mensagem. Sabe por que desafia? Porque aqueles que estão há bastante tempo na igreja acabam ouvindo sobre algo que eles já ouviram várias vezes. Porque redenção é o tema central do cristianismo. Não tem outro assunto para a gente falar a não ser aquilo que Cristo fez no nosso lugar. O resgate que Cristo pagou por nós. E o tempo de Quaresma sempre valoriza o sofrimento de Jesus no nosso lugar. Não tem como a gente fugir disso. Na verdade, a mensagem não muda. Mas ela precisa continuar sendo anunciada. Porque nós mudamos. Nós mudamos o tempo todo. Esse tempo de Quaresma de 2025 não é o mesmo tempo que eu vivenciei em 2024. Porque o ano passado, eu era outro. Um senhor, essa semana na fila da farmácia, me lembrou que nesse mês nós estamos completando 5 anos do começo do isolamento social. Lembram disso? Pandemia? Já está fazendo 5 anos. E há 5 anos atrás, nós éramos outros. E aquele tempo de Quaresma também foi diferente, como ele é diferente a cada ano. Por isso eu acho que a gente tem um desafio conjunto aqui, tanto eu que prego, em nome de Deus, como vocês que ouvem. E o desafio é deixar que Deus nos surpreenda de novo. Deixar Deus nos surpreender hoje com o que Ele quer dizer por meio da mensagem desse culto. Por isso, o pedido é, abre o coração e permita que a palavra de Deus confronte você. Que a palavra de Deus confronte o teu ego, as tuas motivações, as tuas vontades. Porque, afinal de contas, a gente vem no culto para ouvir o que Deus tem a dizer. E essa é a segunda mensagem baseada em trechos dessa música Redenção. A música é uma interpretação, uma tentativa de contar a alegria da redenção. É uma tentativa da gente perceber as tantas bênçãos que nos foram concedidas a partir da redenção de Jesus, a partir do resgate que Jesus pagou no nosso lugar. O trecho da música que inspira a reflexão de hoje é: o passado já não mais tem poder, pois novo eu sou. Quem não gosta de ser novo, né? A gente geralmente quer ser mais novo, mais jovem. Não é disso que o texto está falando. O passado não tem poder, não mais tem poder, pois novo sou. Essa frase por si só traz 2 verdades bem importantes para a gente refletir. E a primeira verdade é que o passado, de alguma forma, tem poder. Porque a gente canta o passado já não mais, mas em algum momento ele teve poder. E se a gente canta que agora o passado já não mais tem poder, houveram situações, houveram momentos em que o passado teve algum poder. E é importante, é fundamental a gente compreender isso para desfrutar da bênção de se perceber como uma nova criatura em Cristo. Um novo eu em Cristo. O passado, de fato, tem poder. Eu acho que vocês vão concordar comigo. O poeta gaúcho Mário Quintana, ele escreveu: o passado não reconhece o seu lugar. Ele está sempre presente. O passado está sempre presente. Isso é sabedoria popular de um poeta. Às vezes a gente até quer se conformar ou consolar outras pessoas dizendo, quando nos contam alguma coisa do passado: ah, mas isso já passou. O que passou, passou. Mas o que o poeta faz a gente lembrar é que parece que o passado não sabe bem o lugar dele. E fica sempre junto aqui, no meu tempo presente. O passado, o que passou, ele influencia o meu presente. O que já passou acabou moldando as nossas experiências. O passado influencia nas nossas crenças, altera os nossos comportamentos.
As experiências e as lições aprendidas no passado, elas podem ser um referencial para orientar as escolhas e ações do presente. A gente não é o hoje apenas. Tem uma bagagem de coisas que vem junto com a gente. E alguém que olha para si mesmo e diz, eu me considero uma pessoa muito forte, uma pessoa resiliente. Provavelmente a pessoa é assim, adquiriu essas qualidades por meio de situações difíceis que foram enfrentadas e foram superadas, e ela foi se tornando forte, resiliente. Alguém com mais experiência olha para si mesmo, assim, depois de alguns anos, e conclui, poxa, mas eu sou uma pessoa que conquistei muitas coisas. E muito provavelmente vai olhar para o passado e perceber os seus próprios esforços, as suas lutas, as muitas pessoas que ajudaram a conquistar aquilo que foi conquistado. Isso porque não existe o hoje isolado do passado. O que você é tem muito a ver com o que vem sendo construído na sua vida. Claro que eu falei até aqui de coisas positivas com relação ao passado. O passado produz muitas coisas positivas no meu presente, mas ele não produz só coisas boas. Tem muitas lutas que você trava no hoje, no presente, mas elas não são de agora. Elas vêm lá de trás. Aquelas dificuldades que a gente tem hoje, não todas, mas algumas, muitas vezes não foram adquiridas hoje, mas vêm caminhando junto com a gente, uma bagagem que a gente vem carregando. Talvez alguém tenha feridas que começaram há muito tempo e que ainda não puderam ser curadas. E, de certa forma, tudo isso é um poder de um passado que está no seu presente. O nosso presente é feito também de coisas que aconteceram com a gente no passado. E é por isso que a gente não pode fugir dessa reflexão de hoje. Porque nós cantamos. O passado não tem mais poder. Novo eu sou. A gente cantou isso declarando isso para nós também. Para a gente se lembrar. Isso quer dizer que na redenção, no resgate que Cristo nos trouxe, o poder do passado perde a sua força. O passado tem poder, mas a segunda verdade é que há uma novidade de vida quando nós estamos em Cristo. Estar em Cristo, pela fé. O passado não tem mais poder, embora ele continue aqui no tempo presente. O passado continua moldando quem a gente é, mas existe um poder maior. Existe uma realidade maior, que renova todas as coisas, que purifica aquilo que estava impuro, que restaura o que tinha sido quebrado. Talvez alguém que me ouve agora carrega ainda hoje marcas e consequências de traumas que foram vivenciados muitos anos atrás. Alguém que sofreu abuso no passado carrega consequências no presente. Alguém que fez uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, mesmo que hoje esteja limpo, vive hoje com as marcas daquele momento no seu corpo, daquele momento até mesmo na sua mente. O passado ele produz resultados na saúde física, emocional, mental e, por que não dizer também, na saúde espiritual. O passado mexe com a gente nessa área também. Muitas vezes a revolta que alguém tem com Deus não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com as experiências ruins que esse alguém teve com pessoas que diziam amar a Deus. Consegue entender isso? Por isso eu digo de novo, permita que Deus te surpreenda com a cura verdadeira, de verdade, para feridas que ficaram no passado e que não precisam mais machucar. O texto de Romanos, ele nos levou para um passado bem distante. Ele nos falou de algo que aconteceu não no começo da minha vida, mas de algo que aconteceu no começo da humanidade. Ele disse, é verdade que um só pecado de Adão, aí ele extrapolou o passado, foi lá no começo, né? Um só pecado de Adão trouxe condenação a todos da raça humana, a toda a criação. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa. Não apagou completamente o passado da minha existência no hoje, mas removeu a culpa e trouxe vida, trouxe nova vida a todos nós. Eu tentei
fazer alguns desenhos aí para vocês perceberem isso no texto. O pecado que começou lá com Adão trouxe condenação. Um ato de justiça, e esse ato de justiça é o que Jesus fez na cruz, é a redenção, removeu a culpa e deu uma nova vida. No versículo seguinte, por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, e ele está lembrando do Adão, que ele acabou de falar disso, por causa disso, muitos se tornaram pecadores. A Bíblia, muitas vezes, quando diz muitos, quer dizer todos. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, quem que é o único obediente, 100%, que não erra nunca? Jesus. Por causa dele, muitos serão declarados justos. Não são transformados em justos. Eu continuo sendo pecador, mas Deus escolheu nos olhar. Ele declara: vocês são meus filhos, amados como Jesus é. O poder do passado, no sentido mais profundo e bíblico, no fim das contas é o poder do pecado que molda toda a nossa existência. É esse poder do passado que vem esfregar na nossa cara que nós somos pó, cinzas, que nós somos instáveis, efêmeros, mortais. E a novidade que a redenção nos traz é que nós fomos revestidos das qualidades de Cristo. E Cristo é estável, Cristo é constante, Cristo é eterno. E aí nós vivemos em meio a essas duas verdades. O passado está aqui, ele tem poder. Alguma força ele tem, mas ele não precisa ter a palavra definitiva, porque Cristo é maior. A redenção que nós temos no sangue de Jesus nos possibilita experimentar, desde agora, sinais da graça de Deus, sinais do reino perfeito que Ele nos trouxe. O perdão que recebemos em Cristo nos traz uma nova realidade, uma nova vida que começou em nós e que falou: é o ministério da reconciliação. Assim como nós fomos reconciliados com Deus em Cristo, nós somos chamados a reconciliar outras pessoas também com Deus mediante Cristo. E nos reconciliarmos uns com os outros quando a gente falha. A segunda carta aos Coríntios nos diz isso dessa forma: todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida passou e uma nova vida teve início. Colocou um ponto de exclamação ainda. É para chamar a atenção mesmo. Essa é a realidade da redenção. É o que Deus tem para a nossa vida. É o que Deus tem para a nossa história. É assim que Deus lida com os nossos erros. É assim que Deus nos convida a lidar com as pessoas que erraram com a gente. Com pessoas que, por causa do seu pecado, talvez atrapalharam o nosso passado e marcaram de um jeito ruim o nosso presente. É para tudo isso que Deus enviou um Salvador para a gente. Em Jesus nós somos nova criação. Em Jesus o passado perde a sua força. Em Jesus o pecado é perdoado. Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. A velha vida já acabou e nós já podemos desfrutar agora, no presente, a realidade de uma nova vida em Cristo, com a certeza de que o futuro está garantido por causa de Jesus. O perdão que Jesus nos dá, ele resolve a nossa situação com Deus. Mas ele faz mais do que isso. Ele não ficou só na nossa situação com Deus. O perdão que Jesus nos dá também tem poder para me libertar daqueles comportamentos ruins que marcaram a história dos meus avós, que talvez marcaram a história dos meus pais e estão marcando a minha agora. Acontece bastante, né? A gente olha para a história da gente e vê coisas se repetindo na família e diz: poxa vida, eu erro as mesmas coisas que os outros erraram. E a gente não precisa ser assim. Eu não preciso viver paralisado por coisas que pessoas fizeram comigo, ou por circunstâncias que eu passei e que lá atrás me machucaram. Jesus tem cura. Jesus tem reconciliação também para essas coisas.
Eu sei que na maioria dos casos não é muito fácil se libertar das amarras do passado. É um caminho, é uma escolha, uma decisão, dá trabalho, mas é possível, não é impossível. Jesus vem ao nosso encontro e Ele nos socorre, Ele resgata a gente, Ele redime toda a nossa vida, até mesmo nesses aspectos. Para refletir e praticar, pensa um pouquinho. Quais são as marcas do teu passado que hoje ainda atrapalham o teu presente? Talvez não seja fácil pensar nisso agora, mas que marcas foram impressas na tua vida e estão definindo o que você é hoje? Talvez a pergunta até seja como você se define. Às vezes a gente pergunta como é que está, mas a gente não quer ouvir realmente como é que está, né? Porque às vezes lá dentro está ruim. E aí às vezes a pessoa, se pedir para se definir, vai dizer: eu estou frustrado, estou me sentindo sozinho. Talvez até a definição de alguém seja: olha, eu não tenho nem coragem de dizer, mas eu fui abusado em algum momento. Eu estou depressivo, eu estou inseguro, eu estou repetindo erros. E com isso tudo eu acabo ferindo pessoas. Qual ou quais são as marcas do teu passado que estão influenciando de um jeito ruim o teu hoje? Pensa um pouco. Porque Deus está nos dizendo assim, ó, a cruz de Jesus, ela te dá uma nova vida. A cruz não é só um amuleto, a cruz não é só uma peça de decoração. A cruz de Cristo realmente nos dá a oportunidade de viver uma nova vida. Nós somos novas criaturas. A partir da cruz a gente pode dizer, não mais frustrado, mas agora com esperança. A partir da cruz a gente pode dizer, não me sinto sozinho, estou vivendo em comunhão. Existe uma comunidade junto comigo. Não mais alguém que repete erros, mas alguém que foi alcançado pelo amor daquele que nunca errou. Daquele que não tinha pecado e Deus o fez pecado em nosso favor, para nos libertar. Não mais escravo, mas livre. Não mais em guerra com Deus, mas em paz. Uma paz que pode refletir também nos nossos relacionamentos do dia a dia. Amém.